Iniciando. Pronto, a live já chegou. Só aguardar uns 2 minutos, Igor, que aí o YouTube notifica todo mundo, né? E aí a gente pode iniciar. A live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão bizantina. Eu tenho algumas perguntas para o senhor acerca do texto bizantino. E aí vai ser interessante. Já tem uma pessoa assistindo a gente. Diga boa noite. Faça sua pergunta relacionada ao texto bizantino, tá? E o Igor aqui estará respondendo o mais rápido possível. Compartilhar o link. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Depois eu vou mandar essa live aqui pro Alan. Regregoidos, colunistas, pirataria. Pronto. Compartilhei, tem 52 segundos, 54. Mas vamos iniciar aí. Wilbur, obrigado por estar aqui com a gente. Mais uma vez aqui na live com o nosso canal. Vi que o senhor tem feito muitas lives ultimamente, sido convidado e agradeço por estar mensalmente com a gente. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Essa é a pergunta-chave. Por que atualmente, ou pelo menos os críticos textuais do século XX, eles negligenciaram o peso dos manuscritos bizantinos, ou simplesmente ignoraram a sua relevância? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Né? Eu sei que é história antiga, mas explica para a gente, por favor. Sim, isso não é difícil de explicar, não. É uma questão de pressuposição. O outro lado, embora eles digam que a teoria de Hort esteja já ultrapassada, mas a verdade cruel é que as pressuposições dele é ainda as pressuposições do mundo eclético do outro lado. Então, quais são essas pressuposições? O Hort declarou com todas as letras que o Novo Testamento não é inspirado, deve ser tratado como qualquer pedaço ou peça de literatura qualquer por aí. Em consequência disso, dizendo ele que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, não deram a mínima bola para os livros, os escritos neotestamentários, os escritos que vieram a ser o Novo Testamento. Ninguém imaginava que era coisa inspirada, um novo cânon, etc. E por isso ninguém deu a mínima, ninguém deu bola, ninguém cuidou, ninguém preservou, ninguém... E com isso, dizendo ele, a redação original se perdeu através do descaso durante os primeiros 2 séculos. E foi só quando a superstição e a credulidade dos cristãos evoluiu até o final do 2º século, e elevou esses escritos à condição de escritura, então que começaram a se preocupar, mas que já era tarde, porque até lá a redação já estava perdida. Isso é a teoria do outro, né? Então, a partir dali, partindo do pressuposto de que a redação original se perdeu irremediavelmente, quer dizer, não se pode recuperar por meios objetivos, então tem que se apelar para argumentos subjetivos. Então, aí entrou a questão, a analogia de um rio ou de um riacho, saindo assim de uma fonte, de uma vertente, e a teoria, a analogia, eu quis dizer, é que quanto mais longe a água correr, mais contaminação vai acumulando, animal passa, tal e tal, tal. Então, quanto mais longe o rio andar, mais sujo a água vai ficando. Então, diz que quanto mais perto da fonte, mais pura a água deve ser. Então, passando essa analogia para os manuscritos, então, eles dizem, então, os manuscritos mais antigos, por estarem mais próximos à fonte, devem ser as mais puras. Quer dizer, a analogia é essa, não? Então,
Acontece que, como eu digo, que qualquer livro que é usado é acabado, isso qualquer um sabe que já manuseou o livro, e que, na verdade, eu digo que é exatamente tudo o contrário do que o outro lado diz, quer dizer, que o pessoal. Isso, aliás, já está disponível aqui está até em português. Você pode, não querendo comprar o livro, pode baixar gratuitamente do meu site. Deus preservou seu texto. Aqui tem o argumento, eu desfilo aqui todos os argumentos históricos que provam que os escritos neotestamentários foram reconhecidos como Bíblia no começo, que foram copiados com esmero e que houve uma transmissão normal e um fluxo normal assim na transmissão do Novo Testamento. Isso o outro lado nega até, quer dizer, eles querem negar, mas eles têm um pequeno problema, é exatamente que a massa bizantina, quer dizer, 95% mais ou menos dos manuscritos conhecidos, embora tardios, quer dizer, mais recentes, mas eles apresentam um tipo de texto muito diferente do que o texto apresentado pelo punhado de manuscritos mais antigos que sobreviveram durante 1500 e mais anos. Como explicar, então, que a massa agora é outro tipo de texto? Aí, então, eles apelaram para a tese de uma revisão eclesiástica, assim, uma revisão do texto imposta por autoridade eclesiástica. Os vazios. Beleza, obrigado. Desculpem aí uma pequena... alguém entrou aqui com alguma coisa para mim. Então bolaram, o próprio Hort sugeriu que o Luciano, lá na Antioquia, no começo do quarto século, 300 e pouco, teria feito isso. Não há um pingo de evidência histórica que isso tenha acontecido, nem ele, nem mais ninguém, em qualquer momento da história. Isso é uma pura ficção. Mas era uma ficção necessária para o outro lado, querendo explicar como é que, então, que ou outro tipo de texto domina 95% dos manuscritos, quer dizer, como eles rejeitam a tese de que a transmissão tenha sido normal desde o começo, que eu insisto que eu provo, eu mostro. Então, a partir de essa bagagem teórica, quer dizer, essas pressuposições que eles trazem, então, se a massa bizantina é resultado de uma revisão feita no quarto século, sabe-se lá quando, uma revisão, sabe, feita e imposta por autoridade eclesiástica, blá, 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 então, obviamente, é de um interesse secundário, se não terciário, ou familiar, porque fatalmente não pode ser o texto original. Se é uma revisão feita lá pelas tantas, então fatal e forçosamente é uma coisa secundária. Alguma coisa aqui não está... Não sei o que está chiando aqui. Então... é uma questão de pressuposição. É como alguém, quer dizer, eu começo aqui, eu apago a luz, isso é o primeiro ponto, então eu fico tateando no escuro. Mas isso não é problema da realidade, é problema dos pressupostos. Assim, eu apaguei a luz para começar, aí eu fico tateando. A luz estava aqui o tempo todo. Então, é a resposta que eu dou. Eu nego, assim, taxativamente todos esses pressupostos. Quer dizer, eu digo que, com toda certeza que o texto foi inspirado. Eu digo que todo mundo, no começo, já imediatamente reconheceu que era.
Os próprios apóstolos reconheceram quando estava se tratando no texto, moço. Paulo cita Lucas, moço, como Bíblia, em pé de igualdade com Moisés, está em Timóteo. Ora, bolas, você pode não gostar, você pode não concordar, mas dizer que não era, isso não funciona. Nós temos evidência histórica. Sim. E aí vai, as cartas escritas de Paulo como inspirados. Então, ainda dentro da vida, eles já estão reconhecendo que era coisa. Então, por aí vai. Então, os primeiros, assim, os escritores, os antigos líderes que nós temos alguma coisa que escreveram que chegou até nós, já dentro do primeiro século, já estão citando o Novo Testamento em pé de igualdade com o Antigo. Isso é fato, moço, isso é história. Então, a resposta que eu dou é simplesmente um problema de pressuposição. Eles, por causa das pressuposições, rejeitam, então, as evidências históricas. Assim como no mundo acadêmico, eles vendem essa teoria da evolução que é cientificamente impossível, mas eles começam com essa pressuposição, eles negam a possibilidade de um criador. Contra as evidências, contra todas as evidências, mas negam por quê? Eles negam por causa das suas pressuposições. Mesma coisa. É entendi. Isso. Perfeito. Então, eu compreendi bem o que o senhor quis passar. Adentrando essa questão aí, eu quero trazer uma pergunta para o senhor, a questão do... Alguns ecléticos, ou boa parte deles, falam que o texto bizantino nos primeiros séculos é um mito. Eu sei que o senhor já escreveu isso nos livros do senhor. O senhor poderia comentar um pouquinho? Não porque não existem cópias bizantinas, né, ou tecnicamente assim, bizantinas no primeiro século, nos primeiros séculos. Mas é possível a gente encontrar leituras que atestem a antiguidade daquelas leituras chamadas bizantinas, né? O senhor pode comentar algo sobre isso? Ou ficou muito confusa a minha pergunta? Nessa questão, eu digo que é um argumento improcedente, quer dizer, o fato cruel é que nós não dispomos de manuscritos tipos bizantinos de antes do V século. Isso é fato. Exceção talvez feita ao Codex W, que eu digo que devido ao lugar onde foi descoberto, fatalmente foi escrito no II século. Mas o outro lado simplesmente não vai aceitar isso nunca, porque isso iria desbancar o grande Codex B, o Vaticano, né, que só veio, então, no IV século. Mas a questão é que o W, mormente em Mateus, tem uma boa seleção de leituras bizantinas, não tanto nos outros 3 evangelhos. Então, a mesma coisa, então, você chega ao V século, quer dizer, os 400, então você tem o Codex A, alexandrino, é o Codex, não o texto, e que nos 4 evangelhos tem um bom sortimento de leituras bizantinas. Tanto assim que o outro lado não dá muito valor a Codex A nos 4 evangelhos. Dá muito valor, sim, depois em Atos e as cartas, porque lá não tem nada de bizantino, é totalmente alexandrino, como queira chamar. Então lá, eles dão valor. Agora, nos 4... O Codex C, que é um palimpsesto, quer dizer, o texto bíblico foi raspado para escrever uma coisa de algum pai em cima, mas também tem uma seleção ampla de leituras bizantinas. E então, seguindo o século VI, VII, então, chegando no século IX, então é uma enxurrada, quase tudo bem. Curiosamente, ou não, o grande instituto lá em Münster, na Alemanha, é um instituto que detém microfilmes de quase todos os manuscritos conhecidos
somando de texto corrido com os lecionários, assim, mais de 5.000 deles, sendo que 3.000 texto corrido e 2.000 lecionários, mas esse instituto, que agora que o primeiro Cortlandt já morreu faz tempo, e a segunda mulher dele, a Bárbara, ela acho que ainda vive, mas não está mais fazendo nada, ela está bem velhinha. Então, agora esse instituto está na mão de uma segunda geração, uma nova geração, outras pessoas. E ao passo que Cortlandt jogou todos os manuscritos bizantinos no lixo, simplesmente não vale nada, e a mulher dele, Bárbara, pior ainda. Mas agora essa nova geração está dizendo, pessoal, o texto bizantino fatalmente existia no segundo século, fatalmente traz, assim, uma testemunha importante ao texto original. Agora que vocês vão falar a verdade, pessoal, quer dizer, isso é curioso. Agora, veja, como que eu vou explicar? Eu digo que ou existe muita ignorância, ou então existe muita má fé nesse negócio. Veja bem, eu vou ser bem aqui objetivo, concreto. Um texto grego como o meu, por exemplo, o Novo Testamento tem mais ou menos 140.000 palavras. Para metade, isto é, 70.000 palavras, metade das do Novo Testamento, todos os manuscritos estão de acordo. É 100% de atestação. Então, para metade das palavras, não tem voz contrária. Então, para 50% das palavras, nós temos certeza absoluta, tranquila, quanto à redação original. Que todos os manuscritos, todos os tipos, estão de acordo. Aí, então, você vem com... Mas aí, algum manuscrito errou uma palavra aqui, pisou na bola ali, erro de grafia, indo de uma linha para outra, esqueceu uma coisa, Mas são erros estúpidos sem querer, quer dizer, falta de cuidado. O que eu não chamo de uma variante verdadeira. Uma variante verdadeira é uma variante que alguém fez de propósito, que tem sentido e que muda o sentido. Isso é uma variante de propósito. A maioria dos erros, das variantes, são descaso. Por acaso, o sujeito simplesmente fez sem pensar. E nós podemos descartar tranquilamente toda essa coisa, porque é óbvio. Então, eu digo que para mais 40%, você tem 99% dos manuscritos de acordo. Tanto é assim que você pode pegar todos os textos gregos impressos, publicados, vendidos no mercado, a começar pelo texto de Westcott Hort, que eu digo que o pior texto que já viu à luz. Mas esse pior dos textos só erra 10% das palavras. Então, todo mundo, o outro lado, nós aqui, quem quer que seja, todo mundo está de acordo quanto a 90% das palavras. Então, todos os manuscritos bizantinos dão testemunha correta quanto a 90% das palavras. Todo mundo concorda. Então, a briga toda se dá dentro dos 10% que sobrou. Mas aí vai, né? Eu digo que o 4 tem 95%. Só para 2% das palavras, a atestação cai abaixo de 80% dos manuscritos conhecidos. E uma proporção desproporcional desse 2% se encontra no livro de Apocalipse, que teve mais dificuldade do que qualquer outro livro, dos 27 que estão no nosso cânon.
do Novo Testamento. Então, até mesmo esse pessoal em Münster, Alemanha, já reconhece que o texto bizantino é antigo e é uma testemunha importante quanto à própria redação original, mas isso é uma reviravolta. E nem todo mundo, no outro lado, ainda, creio, nem ainda atinou para essa nova guinada lá naquele instituto. Não sei, como eu estou meio ilhado aqui não tem biblioteca assim do ramo, enfim, eu estou ilhado aqui. Estou ilhado quanto É ao uma... mundo. Então, é isso. Só para completar, então, o que eu digo é o seguinte. Para mim, o único valor que os papiros têm é que provam que qualquer leitura que esse papiro tem existia fatalmente quando aquele papiro foi copiado. Eu digo a mesma coisa com o Codex B, Codex Aleph, que são péssimas cópias, mas que o fato cruel é que qualquer coisa que Codex B tem, então existiu quando o Codex B foi copiado. Digamos, lá 325, sabe, sei lá. E assim por diante. Então, quando você vê que aleatoriamente, sem nenhum padrão, sem nenhum esquema, você tem Papiro 66, atesta algumas leituras bizantinas. Papiro 75 atesta algumas outras. Papiro X, Papiro Y, tal e tal. Codex B, Codex tal. Aí vem também as versões antigas, a latina antiga, ou então o sírico antigo. Isso prova que essas leituras existiam naquele tempo. Agora, eu digo que quando você tem centenas, se não milhares de tais leituras que eram supostamente bizantinas e, portanto, tardias, mas o simples fato que uma coisa dessa está em Papiro 66, então existiu no ano 200. Fatal, não tem por onde fugir. Se a leitura é boa ou não, isso é outra questão, mas que existiu, existiu. Essa questão. Então, para mim, a razão pela qual eu digo que, com toda certeza, a família 35 existia já no terceiro século, exatamente porque eu mostro que tem centenas de leituras tipicamente da família, mas que você encontra isoladamente. Você encontra, assim, 30, 40 em Codex A, Codex Aleph, você encontra outro tanto em Codex B, você encontra outro tanto em Papiro 66, você encontra outro tanto... Sem padrão. Absolutamente aleatoriamente. Não havendo padrão, isso significa fatalmente, ao meu entender, que o texto é antigo. Porque se sem nenhum padrão, sem nenhum jogo qualquer, aleatoriamente, essas testemunhas diversas atestam leituras diversas, centenas delas, mas sem nexo. Então, isso prova fatal e cabalmente que Família 35 não é mais visão. Não tem como mostrar que foi uma revisão feita em qualquer momento. Absolutamente não existe um pingo de evidência concreta nesse sentido. Não existe. Então, você vê que essas leituras, assim, há centenas, são aleatoriamente atestadas por um sem fim de testemunhas antigas, então, fatalmente, o texto foi antigo. Mesmo que não exista nenhum manuscrito inteiro desse tipo sobrevivente. Por que não? Porque foi usado e acabado. É a resposta que eu dou. E aí? Não sei se Perfeito. Não, pô, a resposta foi muito boa. Só complementando uma coisinha que o senhor disse, interessantemente, que algumas pessoas usam o argumento de que a Igreja Católica controlou as cópias do Novo Testamento. Mas nós temos dois problemas com isso. A Igreja Católica, no Ocidente,
sempre enfatizou a língua latina, né? Então eles nunca estiveram tão preocupados com o texto grego. E um segundo fator muito interessante é que eles não tinham internet. Por exemplo, hoje eu estou aqui em São José dos Campos, São Paulo, e o senhor está em Brasília, Distrito Federal, né, uma cidade próxima. E estamos aqui conversando ao vivo sobre um assunto, resolvendo um problema e tal. E antigamente não era assim. Para fazer uma viagem de 50 quilômetros, o cara levava 3, 4 dias. 50 quilômetros, hoje eu monto na minha moto e faço em 40 minutos, né? Então, a distância era diferente. Então, às vezes, você tinha mosteiros, aquele mosteiro é católico, mas ele passava tanto tempo sem receber ordem da Igreja Católica ou sem passar informação para a Igreja Católica, que a Igreja Católica, lá em Roma, não sabia do mosteiro lá em Santa Catarina, não sabia do mosteiro mais para baixo do Egito, não sabia dos mosteiros lá em Jerusalém, não sabia dos mosteiros em Antioquia, não sabia dos mosteiros na Grécia. Então, os mosteiros onde eram copiados o Novo Testamento, a Bíblia, eles tinham, de certa forma, uma independência, porque até o Papa mandar alguma coisa levava meses, né? Então, esse controle que a Igreja Católica tinha, ele é inexistente. Só para reforçar o que o senhor disse, então, a transmissão do Novo Testamento, ele não teve interferência doutrinária, essencialmente, da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não tinha como controlar esse bando de mosteiro. Sim, isso é óbvio, mas eu creio que podemos ser até mais um pouco enfáticos. Quer dizer, exatamente, já a partir do segundo século, Roma estava falando latim, mas nunca a língua materna lá foi grego. E tanto é que, durante mais de mil anos, a Igreja Romana não estava fazendo cópia de manuscrito grego, porque ninguém lá falava grego. Você tem que lembrar que, com Constantino, naquele tempo, assim, no ano 300 e pouco depois, houve a racha entre o Império Romano e o Império que veio a ser o Bizantino. Quer dizer, então, havia uma concorrência. Chegou o momento que estavam se excomungando mutuamente. Então, obviamente, Roma nunca teve nenhuma influência, a mínima que fosse, no mundo bizantino. Isto é, a Grécia e a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, enfim. Mas mesmo se existisse, quer dizer, na verdade, eu tenho conhecimento de um mosteiro de fala grega na Itália. Só tem que usar um mosteiro grego na Itália. E nenhum, o que hoje seria a França, ou a Alemanha, ou a Inglaterra. Não. Tudo isso era latim. Então, como os manuscritos gregos, praticamente todos que nós temos, vêm exatamente do que era antigamente o Império Bizantino, a Roma não teve um pingo de influência naquilo. Absolutamente nada. 0,00. Então, esse argumento é totalmente estúpido e improcedente. Se não, deixa para lá. Simplesmente não funciona. Eu gostei dessas duas palavras que o senhor, esse argumento, ele é estúpido e improcedente, porque atualmente, não os ecléticos, mas existe um grupo de pessoas que culpa em Roma em tudo, sabe? Pessoas que não conhecem história, não conhecem o processo de transmissão bíblica, e eles põem culpa tudo em Roma. Então, o texto Receptus, o texto grego, foi Roma que mandou fazer. É uma Bíblia adulterada por Roma. E desconhecem a história. Então, eu tenho que concordar em gênero, número e grau com essas duas palavras que o senhor usou, porque elas se enquadram perfeitamente a esse tipo de pessoa, né? Essencialmente. O texto recebido foi combatido por Roma. Foi exatamente contra. A Roma nunca teve nada a ver com esse texto recebido. Foi da Reforma Protestante. Na verdade, o texto do Cardeal Ximenes, ele foi autorizado pelo Papa, né? Foi feito em homenagem ao Papa, e se eu não me engano, o Erasmo Roterdã também agradece ao Papa, né, por ter fornecido alguns materiais, alguns manuscritos para ele poder usar na confecção do Novo Testamento grego dele, né? Mas, de maneira geral... Isso aí não é o texto recebido, moço. O texto do Cardeal Ximenes não é o texto recebido, isso é outro texto.
Mas ele dá base para o texto recebido, né? Porque o texto recebido ele só passa a ser chamado de texto recebido em 1624 com os irmãos Elzevirs, né? Ora, mas a dificuldade é que, como o texto bizantino domina 95% dos manuscritos, praticamente qualquer manuscrito que o nobre do cardeal fosse pegar na mão iria ser muito parecido com qualquer manuscrito que o Erasmo pegou na mão. Então, curiosamente, no livro de Apocalipse, o Ximenes aparentemente se baseou em apenas um manuscrito, aliás, o Erasmo também, mas o manuscrito que o cardeal pegou foi exatamente um exemplar da família 35. Então, no livro de Apocalipse, a Complutensiana é família 35, assim, da boa, é realmente um bom texto. Curiosamente, foi a, a primeira cópia impressa com tipo móvel do livro de Apocalipse foi exatamente do Ximenes, mas como ele não teve a aprovação do Papa, o Nihil Obstat, ele não pôde soltar. Existiu antes de Erasmo, mas o mundo não pôde ver porque o Papa não deixou. Mas, curiosamente, a primeira cópia impressa do Apocalipse foi Família 35 e tá boa, quer dizer, nós sabemos qual foi o manuscrito que ele usou, mas foi um manuscrito bom. Curioso. Mas também só Apocalipse, não nos outros livros. Mas também alguns manuscritos que o Ximenes usou se perderam com o tempo, né? Ao longo do início de catalogação, alguns manuscritos foram se perdendo. Sim, possivelmente, a gente não sabe. É possível. Tem uma pergunta aqui do Adriano Medeiros que ela é muito interessante e só o senhor é capaz de responder aqui nessa live. Quantos manuscritos da massa bizantina existem catalogados hoje em nossos dias? E quantos desses manuscritos já foram cotejados pelos eruditos e pelo senhor, Dr. Piqueri? A lista internacional, que é exatamente essa lista publicada lá por aquele instituto em Münster, na Alemanha, que eu falei, diz aqui, a letra aqui já tá se apagando, mas a gente só fala assim, Kurzgefasste Lista, porque é um horror aqui o título, mas a gente só fala assim, Kurzgefasste Lista. Aqui tem os manuscritos corridos do Novo Testamento, isso inclui também os fragmentos, já passa de 3.000 catalogados, está aqui o catálogo, catalogados. Isso inclui também os unciais e os papiros, mas a grande massa, quase 3.000, são dos minúsculos. Estão catalogados? Estão. Quer dizer, ainda existem certamente alguns outros manuscritos que nunca foram catalogados ainda. Por exemplo, uma coisa que me incomoda a mim pessoalmente é que no mosteiro Megistes Lavras, na Península do Monte Athos, naquela península tem 20 mosteiros independentes, mais alguns subordinados. Eu já andei lá, passei 9 noites naquela península. Normalmente os visitantes só ficam 3. Eu fiquei 9 com o pastor que me acompanhou. Eu visitei 5 mosteiros, eu dormi em 3. O primeiro dos 20, e ainda hoje na hierarquia, lá tem uma hierarquia, o número 1 na hierarquia é o Mosteiro de Megistes Lavras. Foi fundado por um estudioso, um copista, tem outra palavra para isso, mas quando ele chegou lá, foi em 930, uma coisa assim, sei lá. Ele fez uma pequena barraca para ele, mas uma barraca melhor para os seus manuscritos, tal e tal. Então, até hoje, esse mosteiro, Megistes Lavras, tem
o maior acervo de manuscritos dentre os 20 que estão lá. O mosteiro Santa Catarina, Santa Catarina, lá no chamado Sinai, tem um acervo maior, e a Biblioteca do Vaticano agora tem o maior acervo conhecido. Mas o que eu quero dizer é que os manuscritos que estão, digamos, nas bibliotecas públicas, quer dizer, as bibliotecas às quais o visitante tem acesso, em todos esses mosteiros, já foram microfilmados, já foram catalogados, etc. e tal. O que pouca gente sabe é que cada mosteiro tem uma tesouraria, onde eles guardam não somente coisas de ouro e prata, mas também alguns manuscritos tidos como os mais preciosos. Mas eu fui lá enganadamente achando que esses manuscritos mais preciosos seriam por causa do texto que contém. Nada, tem nada a ver com o texto. É por causa das gravuras em várias cores e coisa linda, de fato. Então, e por isso então que eles valorizam o manuscrito. Até onde eu quero chegar, a gente já sabe, tem cópia dos manuscritos assim na tesouraria de Ibirum, de Batopedio, também de vários outros. Mas o primeiro, Mengistu Lavras, eu passei uma noite lá, mas não fui recebido, não fiquei sabendo de nada lá, mas outros que já andaram lá há muitos anos dizem que na tesouraria dele, desse mosteiro, tem 20, pelo menos, manuscritos do Novo Testamento, e que ninguém no mundo sabe o que contém. Ninguém sabe o que está dentro dos manuscritos. Como a Mengistu Lavras é o mais antigo e sempre primou, quer dizer, eles têm o maior acervo, já disse, mas entre esse acervo maior que esse mosteiro Mengistu Lavras tem, eles têm uma percentagem maior de manuscritos tipo Família 35 do que qualquer outro mosteiro. Com isso, naturalmente, eu aqui, é comigo, então eu tenho mas eu queria, mas Deus, como é que eu faço, Deus, para eu pegar na mão, ou alguém pegar na mão e ver o que está nesses 20 manuscritos na tesouraria de Mengistu Lavras. Sabemos que existem, mas não estão catalogados. Esses 20 não estão catalogados, porque ninguém nunca pegou, não foi permitido, não tem microfilme, nada. Não sabemos o que tem. Existem alguns gatos pintados espalhados cá e lá que ainda não foram catalogados, mas podemos ter que, provavelmente, dificilmente teria sequer mais 100 manuscritos ainda existentes no mundo que não foram catalogados. Eu acho difícil, talvez que sim, só se fôssemos descobrir assim uma coisa escondida, uma caverna, né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Bom, então, agora catalogados quase todos, a desgraça, a calamidade pública é que desses 3.000 manuscritos, pouquíssimos têm sido cotejados por completo. Pouquíssimos. O Herman C. Hosker cotejou por completo 220 manuscritos, mas só Apocalipse. Alguns desses manuscritos só têm Apocalipse, mas a grande maioria dos manuscritos que ele cotejou, Apocalipse, mas tem também as cartas, tem Paulo, tem até os evangelhos, enfim. Eu já cotejei por completo 30 e poucos manuscritos da família 35. Eu. Completo. Um manuscrito completo. Assim, pelo menos
um livro eu já cotejei mais de 100, 120 e tal. Mas, assim, o manuscrito inteiro eu já cotejei mais de 30, mas também só da família 35. Agora, há mais de 100 anos, lá atrás, o John William Bergen e mesmo o Hosker cotejaram por completo o Codex B, o Codex Aleph, o Codex A, o Codex C, o Codex D. E, naturalmente, quando esses papiros foram chegando, assim, papiro 66, papiro 75, 45, esses já foram cotejados por completo. Mas a massa bizantina, ninguém quis perder tempo cotejando um lixo. Para que você vai gastar seu tempo precioso cotejando lixo? Porque é isso que Alain chamava lixo e os outros não, lixo. Isso é uma calamidade pública, porque a família 35, que eu saiba, dentro da massa bizantina, que a família 35 fica dentro da tradição bizantina, grosso modo, essa família é a única que até hoje foi definida empiricamente. O erudito Frederick Visser, ele cotejou 1.300 e sei lá quantos manuscritos em 3 capítulos de Lucas, capítulo 1, capítulo 10, capítulo 20 de Lucas, capítulos inteiros. E ele, então, descreveu 36 famílias ou linhas de transmissão dentro da massa bizantina, ou da tradição bizantina, incluindo aquilo que o mundo erudito chama de família 1 e família 13, mas que de fato ficam na periferia da massa bizantina, não são alexandrinos, enfim. Calamitosamente, ninguém até hoje fez para os outros 30, não, fora família 1 e família 13, que cada um tem uns 10 manuscritos cada, mas fora essas 2 famílias, as outras todas, ninguém já fez para essas outras linhas o que eu fiz para a 35. Então, eu tenho, empiricamente, eu digo a exata forma arquetípica da família. Então, isso, eu provo cabalmente. Agora, ninguém já fez isso para nenhuma das outras linhas. E isso é triste, isso é uma calamidade, porque para realmente podermos definir como foi a transmissão através do século, nós precisamos fazer para todas as outras linhas o que eu fiz para 35. Agora no próximo mês eu completo 87, e os meus dias estão acabando, quer dizer, não sou eu que vou poder fazer esse trabalho. Deus vai ter que levantar outras pessoas para fazer isso se ele achar por bem. Porque que é um trabalho gostoso, não é. Eu já digo, é um trabalho escravo. Cotejar manuscrito é um trabalho escravo. Mas é uma coisa que precisa ser feita. Só que, como não é uma coisa assim gratificante, é uma coisa, é um tédio. Você fica aqui... Então, não tem nada criativo, você não tem... Então, são poucas as pessoas que aguentariam sequer fazer, por uma questão de personalidade, de jeito, de brio, enfim. Mas é isso que está faltando. Então, respondendo calamitosamente, dentro da massa bizantina, com 36 linhas de transmissão, segundo o erudito Visser, só 3 já foram definidos. Quer dizer, família 1, família 13, que só tem 10 manuscritos cada, e a família 35, que tem mais ou menos 400 manuscritos. De longe, a família maior. De longe, a família maior. Perfeito. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, como se cataloga manuscritos, né? O que significa cotejar, né? Catalogar uma coisa, cotejar outra. O que seria cotejar, mas o senhor já explicou.
é analisar letra por letra que aparece no manuscrito e daquela forma, né? Até na aula de grego que eu dei ontem para os alunos do seminário, eu peguei o Codex Vaticanus, né, o PDF, mostrei o Codex Vaticanus e comparei com os sinaíticos. E lá tem diferença no jeito de escrever Davi. Né? Cada um ele coloca de um jeito. Nas nossas Bíblias impressas aparece Iesu Cristo de maneira completa. No Sinaíticos e no Vaticanos eles estão de maneira reduzida, né? É feito... Sim, a da nómina sacra, Isso. nome de Deus e coisas, então, essas palavras muito comuns foram escritas assim de forma abreviada por uma questão econômica, para salvar tinta e espaço no papel, no pergaminho, no couro, que a matéria que é couro, que é papiro, era cara, então qualquer economia legítima era interessante, não? Então, mas não é só Deus e tal. A palavra para céu é abreviada, a palavra para homem, que acontece muitas vezes, então é abreviado. Então, não é só nome de Deus, não. São palavras assim muito comuns, que são abreviadas para ganhar, para salvar tempo. Agora, catalogar é meramente questão de, existe. Existe e eles dão um número, porque como são milhares, a única maneira que nós temos de distinguir os manuscritos é por número. Então, cada manuscrito recebe um número, então, é o manuscrito 290, tá bom, é ele. Tá. Catalogar é só, existe e tem este número, aí vai dizer, não, tem os 4 evangelhos, ou então tem só tal e tal, vai dizer o conteúdo, vai dizer se é escrito em papiro, se é escrito em couro, pergaminho, ou então papel, porque a partir do século XIV era mais papel porque papel era mais fácil, mais barato, enfim, etc. Catalogar é só dizer que existe. Não diz nada absolutamente do tipo de texto, nada. Perfeito. O irmão Ademar Mariano ele fez a seguinte pergunta: texto bizantino é o da Bíblia Ortodoxa ou da Igreja Ortodoxa? Sim e não. Como já expliquei, são várias linhas de transmissão dentro da massa bizantina. Então, quem quer que bolasse qualquer Bíblia impressa tem que escolher algum exemplar para usar como modelo, exemplar para, então, copiar. Calamitosamente, digo eu, do meu ponto de vista, o Novo Testamento grego impresso, utilizado pelas igrejas ortodoxas, assim ditas, tem a principal é grega, mas tem também a siríaca, tem também a russa e tem vários outros. Mas todos eles usam um texto grego impresso, que foi feito em 1904, por ali, com uma pequena revisão em 1912. Mas, calamitosamente, alguém chegou perto de quem estava fazendo aquilo e, de alguma forma, pressionou. E o texto deles tem centenas de leituras que são do Codex B, com pouquíssimo... Quer dizer, não são leituras bizantinas, são leituras do Codex B. Obviamente, houve um jogo sujo nesse negócio, alguém estava lá perto e fez pressão em cima de quem estava preparando. Então, por isso, embora o texto grego das igrejas ortodoxas, embora o texto seja basicamente bizantino, mas não é totalmente, porque houve esse jogo sujo e tem, assim, essas centenas de leituras que são do Codex B. Não são bizantinas essas leituras. Mas, então, na maneira que eu coloco assim o nível de confiabilidade, eu tenho até um gráfico, você talvez tenha visto isso.
Então, eu digo que, por exemplo, os textos majoritários, quer de Rogers Farstad, quer de Robinson Pierpont, trazem pelo menos 99,5% da redação original. Já o texto recebido da Reforma Protestante, eu digo que traz 98%, mais ou menos. Sendo que esses 2% são geralmente variantes que não mudam o sentido, quer dizer, é de pouca importância. Por causa dessa influência negativa em cima de quem produziu o texto da Igreja Ortodoxa, eu só dou 97 para eles. Eu dou 98 para texto recebido, mas só 97 para eles, por causa dessa influência negativa que houve, que ninguém sabe como foi aqui. Eu lamento, mas é isso aí. Perfeito. Uma coisa que eu tenho achado engraçado, Wilbur, por exemplo, algumas pessoas que são defensores do texto eclético ou defensoras do próprio texto recebido, eles têm usado o argumento de que o texto majoritário só passou a existir do século XXI, do século XX para frente, com os anos Rodrigues. E querendo ou não, alguém pode querer dizer que a família 35 só passou a existir no Brasil a partir do século XXI. É engraçado, né? Eu acho que chega a ser engraçado isso, né? Porque a evidência manuscritológica desses textos... Isso é pura verdade, hein? Isso é pura verdade se você está limitando a sua referência a livro publicado. Se você está falando unicamente de livro publicado, então o texto majoritário de Rogers e Farstad, a primeira edição apareceu em 1982, a segunda em 85, e é essa segunda que todo mundo usa. A Prioridade Bizantina, de Robinson e Pierpont, que é quase o mesmo texto, que as diferenças entre Rogers e Farstad é pouquíssimas diferenças, quase a mesma coisa. E a primeira edição deles apareceu em 91, acho, foi depois. Então, mas enquanto um livro publicado, o texto majoritário primeiro apareceu em 1982, isso é um fato. Já enquanto livro publicado, a família 35 apareceu exatamente em 2014. Então, o pessoal diz, mas ninguém já ouviu falar de papiros de família 35? Isso aí. Mas é claro, não tinha como o mundo tomar conhecimento antes de 2014. Então, é uma coisa recente. Isso é pura verdade. É uma coisa recente. Quer dizer, que a família foi identificada há 100 anos, mas foi, por Van Soren, chamou de KR. Quer dizer, a família foi identificada, mas foi totalmente desprezada. Era a pior de todas. Então, você falar de Bíblia impressa, isso é verdade. Mas é um argumento estúpido, quer dizer, simplesmente irrelevante. Não tem a ver com nada. Quer dizer, o texto que eu imprimi, publiquei do Lapin 35, mas esse texto representa a forma arquetípica da família, e essa forma foi empiricamente definida por um cotejo exaustivo de um número de representantes da família. Então, alguém diz, não, mas a família 35 só existe a partir de 2014. Mas isso é uma estupidez muito grande. Né? O texto, então, majoritário. Porque o texto majoritário deveria existir pelo menos a partir de Van Soden, porque o trabalho de Rogers Farstad, como também de Robinson Pierpont, se baseou totalmente em Van Soden. E foi o primeiro ele a cotejar um número um pouco melhor dos manuscritos bizantinos. Muito pouco, mas foi um passo na direção correta. Amém. Então, o texto majoritário está aí na massa dos manuscritos. Agora, como forma publicada, só em 1982. Paciência. Perfeito. Mas isso é irrisório, isso é estúpido. Não?
mas negar que os textos existiam antes, né? Porque o senhor não tirou a família 35 da sua cabeça, o senhor catalogou o manuscrito. Zandse Rodrigues, eles catalogaram, com a ajuda do senhor também, né? Lá em 80, com aquela base que outras pessoas já tinham pesquisado, né? Então, nem o texto majoritário, nem a família 35 foi tirado da cabeça, foi tirado da evidência manuscritológica, até então catalogada, né? Então, falar Sim. que não existia era mentira, né? Eu particularmente, quando a pessoa vem com esse argumento, eu penso assim, então quer dizer que a quinta edição revisada que eu uso atualmente, ou Nestrial 28, também não existia, porque eles só passaram a existir a partir de 2012, né? E por aí vai. Né? Então... Não, isso é estúpido. Não é por aí, não. Exatamente. Wilbur, tem mais duas perguntas para fazer, tá? Uma é sobre a família 35. Quem faz essa pergunta é o Eclesia Reformada, né? Ele fala o seguinte: sobre a F-35, a família 35, ouvi em uma live dizer que se trata apenas de um fenômeno nacional, porque no ZELA não possui muita relevância acadêmica. Por que a obra do senhor Wilbur encontrou mais aceitação no Brasil? Isso é falta de conhecimento dos fatos, não é? Tem um professor na Indonésia que está usando o meu texto. Na Indonésia. Indonésia não é Brasil, não, moço. E nem Estados Unidos. O meu texto está sendo usado ao redor do mundo. Está sendo usado na China, está sendo usado na Rússia, nas Ilhas Filipinas. Só que o pessoal não tem como saber isso. Como é que alguém vai saber disso? Eu sei porque tem como saber, mas isso não é um fato que está lá correndo pelo mundo. Agora, tem vários professores de grego de seminários teológicos nos Estados Unidos que estão usando o meu texto, estão ensinando a família nos Estados Unidos. Muito mais do que aqui no Brasil. Eu duvido que tenha sequer um professor de grego no Brasil que esteja usando a família 35. Talvez você no caso, né? E o Carlos Xavier, que ele me perdoe, ele ensina grego e ele está usando a família 35. Mas é mais através do trabalho do nosso amado irmão Marcelo Freitas, que está agora enchendo o mundo de vídeos e coisas e tal, que está popularizando o problema de família. É por isso que está correndo pelo Brasil. Não é por mim, não, é por Marcelo Freitas, ele que tem. Aí ele mexeu com Iago, tal, aí ele entrou com você e também com o Carlos Xavier, aí o próprio Carlos Xavier, então, já tem 12, 13, sei lá quantos vídeos sobre o assunto. Eu também tenho um jogo de vídeo sobre isso, mas as pessoas aqui no Brasil simplesmente não sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos, não sabem o que está acontecendo na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, não sabem. Então, essa onda que está acontecendo aqui no Brasil, tá, amém. Mas que é só no Brasil, lamento, isso é falta de informação. Seguinte, só para você entender, para mostrar a coisa, eu tenho eu tenho 12 livros já, creio, publicados pela Amazon, self-publishing, coisa e tal. E isso começou com a minha tradução da Família 35 para inglês, que apareceu em 13. Então, esses livros todos apareceram de 13 para cá, 2013 para cá, quer dizer, no Amazon. Eu sempre coloco um preço assim bem baixo para que os livros sejam acessíveis no terceiro mundo, assim dito, né? Pessoas que têm mais dificuldade, coisa e tal. Então, os royalties, assim, os direitos assim autorais que eu recebo é muito pouco. Mas mesmo assim, agora 6 anos depois, 7 anos depois, semanalmente eu recebo em torno de $100 de direitos autorais. E isso é $100 feito de
90 centavos aqui, um dólar e meio ali. Isso vem da Austrália, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá. Quer dizer, agora, isso prova fatal e forçosamente que alguém ainda está comprando meus livros. Quer dizer, todo mês. Então, alguém está comprando, e se alguém está comprando, não está jogando dinheiro fora, está usando. Então, ninguém no mundo sabe, eu pelo menos não sei, até onde exatamente o meu trabalho já chegou. Mas que está sendo usado ao redor do mundo está, isso eu posso garantir. Também não me importa, não estou nem aí. O meu problema é tornar a verdade disponível. Está aqui. Quem quiser, está aqui. Agora, correr atrás, não, isso não é problema meu. Mas é falta de informação, só isso. Falta de informação. Exatamente. Eu utilizo, para as aulas de crítica textual, eu utilizo o texto do senhor por 2 motivos. Primeiro, porque o senhor disponibilizou o PDF para quem quiser usar. Então, qualquer aluno de grego pode pegar, qualquer pessoa pode baixar seu Novo Testamento grego. Um segundo fator, que ele é muito interessante, é que no aparato crítico do senhor, ele é um aparato crítico muito simples de usar. Você não precisa decorar um símbolo aqui, um símbolo ali, ter um livro auxiliar, não. O próprio ler o texto, você vai encontrar os números que te jogam para o aparato crítico, e dali você tem as informações que você necessita para fazer seu julgamento da crítica textual. Então, eu utilizo o Novo Testamento grego do senhor no seminário por esses 2 motivos. Porque ele é prático de usar e qualquer aluno pode ter ele, é acessível a ele, né? Nem todo mundo... Às vezes a pessoa entra no seminário de teologia e ela conhece o grego e o hebraico ali, né? Então, por causa disso. Tem mais uma. Eu sei de professores de grego do outro lado que compraram, estão usando o meu texto grego, mas unicamente pelo aparato crítico. Não estão ensinando o meu texto, mas estão usando o meu aparato crítico, porque o meu aparato é o único no mundo que traz percentagens para cada variante. Exatamente. E depois é o único no mundo que traz também 6 edições publicadas diferentes. Então, numa página do meu texto, você tem 7 edições do Novo Testamento disponíveis. O meu texto, que é a primeira vez, o Café Inglês, mas no aparato crítico você pode recuperar o texto crítico, pode recuperar Hodges e Farstad, pode recuperar. Nenhum outro aparato crítico no mundo que eu saiba tem coisa nem que chegue perto. Então, por esses 2 motivos, o meu aparato é muito valioso, quer dizer, em termos de o que te oferece. Você tem aí meramente 7 edições diferentes do Novo Testamento e o único que dá percentagens para cada variante. Agora, as percentagens às vezes são aproximadas, mas mesmo assim é uma informação bastante útil. Você saber que só 1% para cá e 99% do outro lado. Né? Exatamente. E ainda complementando a fala do senhor acerca da família 35, a teoria da família 35, o texto impresso, como o Hugo já bem expressou, ele foi impresso inicialmente em 2013 e eu tenho a segunda edição de 2015. Eu que trabalho com crítica textual já desde 2016 no YouTube, eu conheci esse Novo Testamento grego através de um irmão chamado Ezequiel Braga, que me perguntou e ele me presenteou. Como eu falei que não sabia, não conhecia, não estava por dentro, ele me presenteou. Então, eu tenho esse Novo Testamento grego aqui desde 2017, que é um dos primeiros vídeos, sem ser do senhor, a estar no YouTube, sobre a família 35. Agora, quando você pega um cara que ele é eclético, muitas vezes, em 2020, ele vai desconhecer esse trabalho. Por quê? Porque é um trabalho recente e que não interessa o cara. Ele vai falar do Nestle Aland, vai falar da quinta edição revisada, vai falar do Escort and Hort, vai falar de um monte de texto, mas vai simplesmente, por não ser da área de crítica textual específica, ele vai desconhecer, porque é muita coisa sendo publicada, né? Todos os anos, todos os meses. Essencialmente isso, né? Mas eu tenho desde 2017. E fui conhecer quantos anos depois?
4 anos depois da publicação, né? Primeiro que está em inglês e segundo que é uma teoria... Tem mais um fator. A grande maioria dos eruditos, os que hoje são professores nos seminários e coisa e tal, etc., quando eles eram alunos, quando eles estudaram na formação deles, eles só ouviram um lado. Só existia o texto eclético, não existia outra coisa no mundo. Então, para eles, a questão está fechada. Simplesmente não tem mais o que fazer, fazer isso aí, está fechado. Então, eles não estão nem procurando saber. Eles acham que não tem o que mais fazer. Isso é lamentável, mas isso é o fato. Então, muitas vezes, os eruditos não conhecem porque simplesmente não estão nem aí. Para eles, a questão é fechada, não há por que nem perder mais tempo com isso, e, portanto, não estão procurando saber nada. Só se alguém fizer com um deles o que alguém fez com você. Então, você já viu, se alguém te apresentar, é isso, então aí você vai tomar conhecimento. Exatamente. É assim. É por isso também que o pessoal diz, mas o trabalho do Pickering não é conhecido no mundo acadêmico, ninguém está falando mais. É claro que não, moço. Eles estão nem aí. É um clube fechado. Paciência. Exatamente. Tem até um amigo da PUC que ele vai começar a escrever um artigo sobre a família 35. Ele é teólogo pela PUC e ele vai escrever. Ele falou assim: Adolfo, estou escrevendo um artigo sobre Paul Tillich e o próximo artigo que eu vou escrever vai ser sobre a família 35. Então, possivelmente eu vou passar seu e-mail para ele te requisitar, né, para algumas informações e tal que ele vai necessitar. Mas chegamos na última pergunta da noite. Os irmãos aqui fizeram várias perguntas aqui, eu não vou poder fazer porque eu tenho que manter um horário com o Ubu. Você pode baixar, tá, Jonas Souza? É bem fácil de baixar ele. A minha última pergunta para o senhor na biblioteca do senhor, né? Já cobrei o Alan, estou sempre cobrando o Alan, para gravar um vídeo mostrando os manuscritos que o senhor tem impresso e a biblioteca, porque por muitos anos o senhor teve a maior biblioteca de manuscritos gregos impressos no Brasil, né? Então, sim. Tem um pouco de números aí, quantos manuscritos, quantos papiros. Ele falou que era 47 caixas de manuscrito impresso que o senhor tem. Está vendo o tamanho desta caixa? Eu tenho 40 caixas desse tamanho, assim, cheios de manuscritos do Novo Testamento. Sendo que talvez 15 manuscritos, como eu já tinha cotejado por completo, eu já mandei encadernar, e também esses não estão dentro das 40 caixas. Eu tenho mais de 100 manuscritos. Quando eu comecei, eu tinha que comprar assim duplicatas de microfilmes, e aí você tinha que achar uma máquina que ampliava de novo para o tamanho normal, aí você tinha... Eu gastei milhares de dólares assim com isso, assim, no começo foi muito duro, foi muito difícil. Aí foi melhorando, aí você poderia conseguir em PDF, que é aí uma beleza, e agora você pode baixar cópias assim digitais, a cores, assim, coisas lindas, gratuitamente, você pode baixar gratuitamente. Então, eu talvez nem tenha mais, se já tem alguém que correu atrás, interessou, talvez eu não tenha mais a maior coleção, por isso que agora você pode pegar gratuitamente, o que eu paguei muito caro para conseguir lá no começo. Só isso. Mas a gente estamos falando de uma mudança de realidade, né? Porque lembrando que a internet chegou no Brasil, ela bombou no Brasil em 2004. E a maior parte da população passou a ter acesso na internet depois de 2011, né? O senhor tem manuscritos impressos desse modelo aí, acho que desde a década de 80, de 90, né? Eu nem pensava em nascer e o senhor já estava catalogando o manuscrito ali, imprimindo, correndo atrás, né? Então, é uma diferença, uma mudança de realidade muito grande. Mas, ainda assim, por muitos anos, o senhor teve a maior biblioteca.
Eu acho que qualquer pessoa que quisesse fazer um trabalho sobre crítica textual tinha que bater na porta da casa do senhor, né? Para ter acesso ao manuscrito. Para falar a verdade, eu comecei a colecionar e cotejar manuscritos em 2002. Foi aí porque, até aí, quando eu atinei para a família 35, Deus me mostrou isso, foi por volta de 2002. Até aí eu estava às voltas com o texto majoritário, coisa e tal, querendo entender, mas bolar uma teoria do texto majoritário era difícil por vários motivos, mesmo porque em muitos lugares nem tem leitura majoritária, quer dizer, uma maioria absoluta, tem só a maioria parcial, como se diz, em inglês chamamos de plurality. Mas o que eu digo agora, para quem quiser ouvir, é que o que precisamos é pessoas que vão cotejar manuscritos nas outras linhas, né, para ver se conseguimos definir empiricamente as outras linhas de transmissão, assim como eu já fiz pela família 35. Tem um irmão, aliás, ele já traduziu a família 35 para o espanhol, o Eduardo Flores, em Honduras. Você pode até baixar a tradução dele no testamento do meu site, está lá, uma página em espanhol está lá. Ele agora está me ajudando, ele está me ajudando a cotejar manuscritos da família 35, mas só para Atos, porque é o livro que eu ainda estou procurando uma cópia perfeita para mim. Então, é meramente assim uma questão, é uma minhoca minha, né, tal, mas ele está me ajudando. Ele já cotejou 4 ou 5 manuscritos, mas só em Atos. Mas também só a família 35 e tal. Precisamos que Deus toque realmente no coração de uns e outros que se dediquem a esse trabalho, mas para outras linhas de transmissão. Perfeito. Wilbur, obrigado aí pela presença, né? Hoje a live passou um pouquinho do tempo, 1 minuto e 12 minutos, e aí estarei finalizando agora. Um abraço a todos aí e obrigado, Wilbur.